Olá, hoje eu quero abordar um assunto que muitas pessoas têm me pedido, porque causa um distúrbio enorme dentro de uma família. É a criança com traços possivelmente psicopáticos. Então, é, sabe aquela criança que parece que tem um déficit de atenção, não consegue ficar focada em nada por muito tempo, que é uma criança hiperativa, está sempre fazendo alguma coisa, sempre se metendo e nos lugares mais inusitados, não tem medo. Muitas vezes são crianças que sobem num muro muito alto, por exemplo, e não tem medo algum disso. Parece que não percebem o perigo. São crianças que normalmente demonstram muita ansiedade, demonstram muita angústia, gritos, por exemplo, gritos, igual um animal. Veja bem, essas características podem aparecer em crianças traumatizadas também. Por isso é tão importante essa criança ser avaliada por um bom profissional, um neurologista especializado em crianças, ou seja, um neurologista pediátrico, um psiquiatra pediátrico, que vai então pedir exames. Essas crianças também apresentam mentiras. Olha, quase todas as crianças mentem. Mas vejam, quando todas essas características aparecem juntas, é que é hora de olhar seriamente para esse assunto. Uma criança que tem atos de crueldade com colegas, com amigos, com animais. Ela é capaz de cortar um animal vivo para ver o que tem dentro, ou então se divertir com o sofrimento desse animal. Eu já ouvi casos tenebrosos do que essas crianças fazem com animais. Por exemplo, de esmagar os animais com um triciclo. Um amigo meu contou outro dia. Essa criança, quando já um pouco mais crescida, na escola é o bully, aquele que pratica o bullying. Veja que nem todos que praticam bullying são psicopatas, mas todos os psicopatas costumam fazer isso. Tá? A não ser que aprenderam a se utilizar, e aí ninguém descobre quem é o autor do bullying ou dos atos de crueldade. Uma criança assim vai aprendendo, conforme cresce, a camuflar tudo que ela faz, que ela sabe que a sociedade não aceita. E ela vai aprendendo a camuflar. E quando está adulta, fica expert em camuflagem. Mas quando está criança ainda não aprendeu as táticas, entende? Sabe aquela criança que nenhuma medida disciplinar que você faça, nenhuma medida educativa que você aplique funciona? Parece que é um ser impermeável. Então, é preciso levar essa criança a um especialista, como eu já disse. É preciso pedir um PET scan, que é um exame de imagem em funcionamento do cérebro em funcionamento. Se esse exame mostrar que a parte frontal aqui está inoperante, é um diagnóstico quase certeiro de que essa criança é um psicopata ou pode vir a ser. Por que pode vir a ser? Porque o cérebro só amadurece depois dos 20 anos, ou
aos 20 anos. Até então, o cérebro está se modificando, amadurecendo. Como os psiquiatras falam, acontecem ainda podas sinápticas. Tá? Então, nenhum profissional sério vai diagnosticar essa criança antes dos 20 anos, porque aí já nem é criança mais, mas poderá indicar algumas medidas que tornem a sua vida menos infernal, porque é isso realmente que as pessoas, as mães, os pais, me relatam. Por exemplo, essa criança tomar remédios que abaixem essa gana por excitação que a criança tem. Remédios que levam a criança a talvez ativar essa área do cérebro. Isso tudo ainda está em estudo, não tem conclusões, não tem resultados conclusivos. Mas é preciso fazer alguma coisa, porque normalmente essa criança, como eu já disse, traz o inferno para essa família. Então, outra medida muito importante é você observar e não permitir que essa criança judie das outras crianças dentro de casa ou numa sala de aula. É uma criança que precisa ser vigiada e dentro de casa isolada. Não põe no mesmo quarto. Você não sabe o que pode acontecer à noite lá. Não deixa essa criança com as outras sem supervisão. Certo? E outro ingrediente, outra manobra ou medida muito importante é disciplina. Aliás, disciplina faz bem para todas as crianças, porque disciplina dá parâmetros. Como toda criança está aprendendo o que é certo e errado, está aprendendo o que é aceitável e o que não é aceitável na sociedade, ela precisa de parâmetros. Se você não dá esses parâmetros, ela não vai aprender. E muito menos uma criança com traços psicopáticos. Aliás, uma criança com traços psicopáticos não aprende. Ela só se condiciona a não fazer aquilo que vai trazer resultados ruins para ela. Por exemplo, ela fica de castigo, ficar sem alguma coisa que ela quer. Ela não vai aprender que aquilo é errado moralmente, porque uma criança psicopática ou um adulto psicopata não sabe o que é moral. Ele não tem esse parâmetro dentro de si. É uma pessoa amoral, não é imoral, não é aquela que sabe e transgride. É uma pessoa que nem sabe o que é moral. Ou melhor, tanto faz. Então, uma criança com traços psicopáticos precisa de uma disciplina rígida, porque assim ela vai ser contida em suas condutas destrutivas. Então, pais, mães, professores, fiquem alertas, porque uma criança dessas pode causar muito dano para as outras que estejam em companhia dela.